certo? Então, quando as professoras começarem, é interessante a gente falar no chat o que for pergunta, comentários relacionados à temática que elas estão debatendo. Professoras, fiquem à vontade, certo? Qualquer coisa que possamos ajudar, estamos aqui. Então, muito obrigada. Rafael vai fazer as apresentações, né? Eu apresentei as duas, Rô. Desculpa, então. Pode prosseguir, Ana. Ótimo. Então, pessoal, boa tarde, primeiramente, a todos. Vou falar para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui me apresentando. Gostaria que fosse pessoalmente. Estava até comentando com o Rafael. Eu disse, Rafael, estou nervosa, porque para mim é um ambiente novo, né? E acredito que para muitos de nós docentes está sendo um ambiente novo. Essa ideia, né, a proposta, partiu de mim para trazer em discussão, porque a gente acorda e vai dormir com uma explosão de informações que muitas vezes a gente nem sabe se é verdadeira ou se é falsa, né? Então, para me ajudar nessa discussão, eu convidei, né, a minha amiga Mauriane, que era lá do Piauí, uma referência maravilhosa, e ela tem um know-how, assim, em muitas coisas, eu sabia que ela iria acrescentar muito, tá? Então, antes de iniciar aqui, introduzir o tema, eu vou abrir um pouquinho para ela também dar boa tarde a vocês. Boa tarde a todos que nos assistem, né, gente? Já fui apresentada, eu sou Mauriane, falo aqui de Teresina, Piauí, e aí eu quero, antes da gente iniciar essa aula que preparamos, eu e a professora Ana Larissa para vocês, eu quero agradecer imensamente o convite caloroso que eu recebi, em nome da professora Ana Larissa, juntamente com todos que fazem essa instituição. Eu quero externar o meu muito obrigada. Tá? Conheci a professora Ana Larissa, tive esse privilégio de conhecê-la aqui na minha terra, Piauí, em que ela veio fazer o mestrado e, por coincidência, a orientadora dela era a minha mesma orientadora. E aí começamos uma amizade. E essa amizade tem nos garantido não só benefício para a ciência, produção de artigos, mas também uma amizade em que a gente compartilha de sentimentos bons e desejo tanto para uma ascensão profissional e pessoal. Então, Ana Larissa, mais uma vez, eu quero dizer que muito obrigada, me senti e me sinto lisonjeada, tá, pelo convite, com certeza eu vou aceitar qualquer convite que parta de vocês, de vocês. Assim também como quero parabenizar a instituição que, mesmo diante de todo esse acontecimento que estamos vivendo, estamos tentando, né, mudar a nossa rotina diária para que os nossos alunos eles não percam realmente uma gama de conhecimento. Então, parabéns também pela instituição por estar promovendo a Semana de Enfermagem, um encontro belíssimo, que mesmo de forma virtual trará algumas informações e novidades dentro da área da enfermagem. Muito obrigada, viu, professora Mauriane? E faça as suas palavras as minhas, sabe que esse sentimento é recíproco. E, pessoal, para a gente fazer, né, essa introdução, eu só queria dizer uma palavra que a professora Kaliane falou. Estamos chegando à reta final da Semana da Enfermagem, e eu acho que vou ficar mal acostumada, viu? Porque toda tarde eu lá ligava e foram muitas apresentações enriquecedoras, né? Então, eu garanto a vocês que eu e Mauriana, a gente tentou não fazer diferente e não deixar nossa apresentação por baixo, tá? E manter o padrão. O professor Rodrigo, se ele quiser colocar a apresentação para aparecer aqui, a gente começa a introduzir. Ana? Oi. Não esqueça de avisar que a nossa conversa, ela vai ser... sim. Ela vai ser em conjunto, tá, pessoal? Essa vai ser a primeira discussão de hoje, tá? Diferente dos outros dias, nós vamos apresentar concomitante, né? Uma complementando a outra. Tá bom? Então, o tema de hoje é a medida de prevenção e tratamento para o Covid-19, né? O que são fatos... Só uma pergunta, tá aparecendo?
Não, tá aparecendo. Não está no modo de apresentação. Agora. Não. Não. Só um momento. Estou testando. O vivo. Agora tá aparecendo? Aí, agora está. Sim. Pronto. Aqui. Então, pessoal, dando continuidade, o objetivo de hoje é determinar a importância, né, de conhecer as notícias que são verídicas e as notícias que são falsas. E aí eu faço esse questionamento, por quê? Né? Porque nós somos referências e responsáveis por propagar, né, e por desmentir muitas desinformações. Né? Muitos são estudantes de enfermagem e familiares, amigos, vizinhos, já buscam vocês para ter uma garantia se o que recebeu é verdade, se não é, ou muitas vezes confiam em vocês para compartilhar alguma informação que foi recebida, né? E ainda mais vão se tornar profissionais, trabalhar na área, e temos essa responsabilidade, né? Tenho que também dizer que é uma gama de informação, eu já esperava que teria muita, mas de início eu até fiquei preocupada, porque até nós mesmos às vezes ficamos com dúvidas se tudo aquilo que estamos recebendo, lendo e buscando, realmente o que é verdadeiro e o que não é. Professor Rodrigo saiu da apresentação. Só um minutinho. Pronto. Pode passar. Foi? Pode passar. Obrigada. Bom, e aí a gente se depara com essa imagem, né? Porque além de estarmos na situação, no cenário da pandemia, né, do Covid-19, pelo coronavírus, a gente também vive uma outra pandemia, que desde 2018 foi informada pelo diretor da OMS como infodemia, né? Ou seja, é um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. E o que é que gera essa gama de informação? A dificuldade das pessoas encontrarem quais são as fontes e as orientações confiáveis quando precisam e o risco para a saúde pública, muitas vezes por agir pelas condutas errôneas. Além disso, esse cenário de muitas informações produzidas e compartilhadas a todo mundo, chegando a bilhões de pessoas causam muita ansiedade e tomadas de decisões erradas. Então, quanto dessas informações estão corretas quando a gente abre as nossas redes sociais, né? Isso aí que fica o questionamento. Pode passar, professor. Então, gente, a professora Ana Larissa já fez aí uma introdução falando da infodemia, e aí para a gente entender toda essa gama de informações falsas, né, que chamamos de fake news ou de notícias falsas, é necessário partirmos do pressuposto para entendermos a sua origem, o histórico. Quando é que surgiu essas fake news? Então, eu trouxe aí para vocês algumas imagens que vai nos lembrar de alguns acontecimentos que ocorreram e que foram explosivos para a introdução das notícias falsas no nosso ambiente. E aí muitos pensam que falar em fake news, embora seja algo complexo, muitos pensam que seja algo novo, e não é. Né? As notícias falsas, elas não são novas. Na verdade, o que aconteceu é que elas mudaram de canal. Porque desde a Grécia Antiga, desde a Antiguidade, as verdades e as mentiras elas já se entrelaçavam de tal maneira, fazendo com que falsas verdades ainda repercutam no nosso presente até hoje. E aí, esse histórico dessas notícias falsas, desde a Antiguidade, já tem indício de que elas aconteciam. E aí também eu posso relacionar a questão no século XX, foi uma era de muitas informações em massa, principalmente porque tiveram várias guerras, e aí utilizaram-se muito das guerras existentes, com os jornais da época, eles faziam muito sensacionalismo, né? Fazia com que várias informações relacionadas às guerras, elas fossem desmistificadas, fossem inventadas,
Um exemplo eu posso estar dizendo para vocês, que a literatura traz, é a questão da Segunda Guerra Mundial, em que os aliados eles armaram uma operação falsa para despistar os alemães enquanto eles invadiam a França, conhecida até como chamado Dia D. E aí essas notícias falsas, elas também ganharam um grande aumento, uma força mundialmente em 2016, com a política dos Estados Unidos das Américas, em que houve muita aquisição de conteúdos falsos e esses conteúdos eles foram compartilhados com uma intenção de convencimento por parte dos candidatos, um querendo mostrar a ação contrária do outro. E aí, trazendo aqui para o Brasil, né, em 2016 também as notícias falsas, elas explodiram com a questão da vacina no ambiente das campanhas vacinais, em que as voltas às doenças que antes eram erradicadas, ela passou a ser ameaçada, quando em 2017 tivemos uma cobertura muito baixa das vacinações. E isso se deu ao impacto de várias informações falsas que foram lançadas, várias campanhas anti-vacina, em que o que se pregava dentro dos grupos de WhatsApp ou em sites era só que não vacine o seu filho, a vacina ela é mortal, a vacina ela traz fortes riscos para os imunizantes. E aí, diante de toda essa infodemia de informações falsas, as organizações mundiais de saúde elas começaram a perceber que era preciso uma maior intervenção. E aí criou-se vários projetos, dentre deles uma melhor aprimoramento do projeto de saúde na escola, para fazer com que a população entendesse que aquelas informações que estavam sendo lançadas são, de certa forma, errôneas. E aí, em 2016, também tivemos a explosão do Zika vírus, né, que trouxe grandes consequências para toda a população de recém-nascidos, de mães. E aí foi nesse momento em que notícias sem cunho científico, eles passaram a fazer parte das redes sociais. E aí onde morou o perigo, e aí onde a gente já pode falar de um grande perigo dessas informações falsas, porque as pessoas elas não conseguem definir, ter o senso crítico do que vem a ser uma notícia falsa e tentar pesquisar, diferenciá-la da notícia real. O que acontece, na maioria das vezes, é que começam a compartilhar, e foi o que aconteceu com a explosão do Zika vírus. E hoje, em 2020, estamos sofrendo aí com a pandemia da Covid, né, que também não fica atrás quando se fala em históricos de notícias falsas, como a professora Ana Larissa já explanou, a questão da infodemia. E aí, para entendermos mais ainda, é necessário... Pode passar o slide. É necessário entendermos o conceito. O que vem a ser essas notícias falsas? Embora, quando você procura na literatura base científica, para você ver qual o melhor conceito, o conceito mais amplo, não há um consenso entre alguns pesquisadores, mas utilizarei para a aula o que esses autores afirmam, que as notícias falsas, os fake news, eles são artigos de notícias que são intencional e verificadamente falsas, e elas podem enganar os leitores, né? Cabe também destacar que essas notícias falsas, elas não acontecem do nada. Existe alguma informação que, de certa forma, os malfeitores, eles passam a mentir em cima de uma informação. E aí, o que leva essas pessoas fazer essas notícias falsas e saírem divulgando? Existem duas motivações principais que a literatura elenca. São a produção financeira e ideológica. Quando a gente fala na motivação financeira, é interessante a gente perceber que existe, por trás disso tudo, um grupo de pessoas que são contratadas para fazer essas notícias falsas. Essas pessoas, elas têm esse contrato e precisam garantir precisam ser confiáveis, no sentido de que não pode deixar nenhum rastreio de que computador ou de qual smartphone aquela notícia foi lançada. No ponto de vista ideológico, ela está mais relacionada ao convencimento, né? São aquelas notícias que parecem reais, mas que, na verdade, elas são fake news, mas elas tentam te convencer enquanto leitor. E aí você acaba caindo naquela armadilha
E não sendo uma pessoa com um senso crítico, que saiba analisar, que saiba pesquisar, que saiba denunciar, você acaba compartilhando informações falsas. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter aberto seus e-mails e ter percebido alguns e-mails falsos, né, com propostas motivadoras, que você automaticamente já começa a enviar para seus amigos para que eles também possam saber daquela notícia que está rolando naquele momento. Imagina, então, se esse e-mail é dizendo que você vai ficar milionário. Imediatamente você já começa a encaminhar aquela informação para um amigo, para uma pessoa mais próxima, até para o grupo da família, né? E aí, trazendo a questão do grupo da família, que é dentro do nosso contexto, todo mundo aqui deve participar de um grupo da família, eu chamo a atenção que precisamos primeiro nos policiar em relação a esses grupos. Veja só, no grupo da família costumam ter pessoas idosas, pessoas mais velhas que acreditam em crendice. E essas pessoas, elas costumam não ter um grau de conhecimento pouco elevado. Isso faz com que elas passem a acreditar em tudo que veem. Então, de repente, você lança uma mensagem que eu acredito que muitos de nós também já lançamos, mesmo não sabendo que seria uma fake news, mas, infelizmente, às vezes, não conseguimos nos policiar. Então, você lança uma mensagem dessa falsa, uma corrente, ou uma mensagem mesmo relacionada ao tratamento da Covid-19, e de repente nesse grupo existem pessoas que não têm o senso crítico, não têm o discernimento de entender que ali pode ser uma notícia falsa, e aquela pessoa ela começa a acreditar, ela começa a sofrer. Nós, enquanto professores, e vocês, enquanto alunos, nós precisamos entender o impacto que uma notícia falsa ela pode ocasionar na vida dessas pessoas. Imagina só, no grupo de família, aquela prima que sofre de ansiedade, que sofre de depressão, de repente ela recebe uma mensagem dessa, ela passa a acreditar e a sua vida passa a mudar. E o que aconteceu também é que essa desinformação das mídias não é nova, como eu já relatei, ela só encontrou um novo canal. Pode passar. E aí, pessoal, o aumento das pesquisas relacionadas à área da saúde tem se destacado principalmente, confirmando o que a professora Mauriane falou, no surto do Ebola, lá em meados de 2014 a 2016, quando observaram que na plataforma do Twitter, 58%, quase 60% foram dos retweets continham falsas informações médicas, quando as notícias verídicas eram em torno de 40%. E ainda, já no surto do Zika vírus, com a comparação realizada dos compartilhamentos e visualizações no Facebook por outro estudo, observou que um vídeo educativo e informativo da OMS teve 13 vezes menos visualização em comparação a um outro vídeo falso que falava sobre conspiração, sobre a farsa da indústria farmacêutica, foi 20 vezes mais compartilhado, ou seja, ele não chegou nem a ser somente 3 vezes mais visualizado, ele foi 20 vezes mais compartilhado. Então, imagina no cenário atual, que são cenários diferentes desses outros surtos, em que a maioria das pessoas estão nas suas casas, com acesso à internet, em que não existe um filtro e nenhum padrão de qualidade nas informações que são colocadas nesse ambiente virtual, e qualquer pessoa por trás de um computador ou de outro dispositivo pode colocar qualquer informação se passando por um profissional de saúde ou por alguém de renome, né? Levanta aí esse questionamento para vocês. Pode passar, professora. Na tela, eu mostro para vocês uma pesquisa desenvolvida agora recentemente, em abril de 2020, na Fiocruz, né, na Fundação Oswaldo Cruz, realizada até pela professora Minayo, em que a pesquisa ela procura investigar as notícias falsas relacionadas à Covid-19. E aí, o que chamou bastante a atenção dos resultados dessa pesquisa é que os dados revelaram que 10,5% das notícias falsas elas foram publicadas no Instagram, 15,8% no Facebook e 73,7% foram circuladas pelo WhatsApp, né? Então, eu chamo a atenção da gente, de nós, de vocês,
que precisamos ter consciência, precisamos ter um senso crítico e refletir em cima desses resultados. Haja visto que nós somos manipuladores desses aplicativos, né? Então, antes de compartilhar, verifique se a notícia realmente é uma notícia verdadeira, veja a fonte, pesquise. A gente encontra muito dessas notícias que são recomendadas por pessoas públicas, por nomes de médicos. É interessante que você também pesquise. Será que aquele médico realmente existe? Então, eu trouxe essa pesquisa justamente nesse intuito, da gente refletir em cima desse resultado e ver o tanto que estamos com a arma na mão, e que só nós podemos realmente nos controlar diante de toda essa globalização de desinformações que estamos enfrentando. Pode passar o slide. E aí, por que a infodemia pode agravar a pandemia? Primeiramente, eu destaco que essa questão da infodemia, ela vem agravando a pandemia devido a interferir em uma tomada de decisão para aquelas pessoas que estão esperando. Há grupos de profissionais, há grupos de pesquisadores que estão fazendo seus experimentos, fazendo as suas pesquisas e que precisam obter resultado. E, de repente, qualquer pessoa que se acha no direito de publicar, de escrever, de fabricar uma fake news, ela atrapalha, de certa forma, toda essa tomada de decisão, porque ela dificulta também que as orientações confiáveis sejam encontradas. Imagina só, você abre um site em que só tem informações falsas, né? Então, você passa a desacreditar em outras fontes. Veja só, no momento em que você começa... vocês podem perceber, quando você está tentando pesquisar algo, menor preço, e de repente você entra dentro disso, numa informação falsa, vários sites já são direcionados para que você perceba que aquelas pessoas também compraram, que aqueles sites também recomendam. E isso também acontece no nosso mundo da saúde, né? Então, é bastante interessante a gente ter essa visão de que essa infodemia, que chega a ser mais grave que a própria pandemia, precisa ser, de certa forma, bloqueada, porque elas deixam as pessoas mais ansiosas, deprimidas, sobrecarregadas e são incapazes de atender algumas demandas importantes. Pode passar o slide. E aí eu trago aqui para vocês só algumas imagens de algum noticiário que, quando você colocar no Google mesmo, notícias falsas relacionadas ao coronavírus, você vai encontrar vários noticiários. Então, eu printei alguns que me chamou a atenção, que merecem discussão. Diante de toda essa infodemia, os profissionais da saúde, não só do Brasil, mas de outros países, eles fizeram uma carta contra essas notícias falsas. E nessa carta eles pedem que as entidades, que os órgãos públicos e que o pessoal do sistema de informação, que são as pessoas que produzem, né, o WhatsApp, Facebook, os donos desses aplicativos, que eles passem a ter um olhar referente a essas informações, que essas informações elas passam a ser bloqueadas, porque elas interferem negativamente naquelas pessoas que estão na frente, cuidando dessas pessoas com Covid-19. Então, esses profissionais, eles se reuniram e fizeram essa carta contra todas essas notícias falsas, no intuito de tentar ter uma maior visibilidade e também de ter um retorno. O que me chamou a atenção também é um estudo que foi realizado, em que ele diz que 6 em cada 10 internautas já recebeu uma mensagem falsa no WhatsApp. Né? Então, é um dado muito grande, se a gente for analisar, de cada 10, 6 internautas, e esses internautas somos nós. Né? Então, precisamos ter bastante cuidado. O que me chamou a atenção também é a frase de que a infodemia é tão ameaçadora quanto o coronavírus. Né? De repente, não dá para falar de coisas simples quando se fala em coronavírus, porque está aos nossos olhos a problemática enfrentada globalmente, né? Mas a infodemia também, alguns autores já começam a comparar.
E o que me chamou bastante a atenção é essa aqui, contra o feijão que cura, coronavírus e outras mentiras, profissionais de saúde cobram ação das gigantes da tecnologia. Então, essa carta, ela surgiu da explosão da infodemia, como também de anúncios falsos, né, que foram lançados, de vídeos falsos que foram lançados na internet, dizendo que um feijão seria milagroso, que as pessoas já que adquirisse tal feijão iria ter a cura do coronavírus. Então, ficar me atentando a ligar o microfone. Então, que tal a gente exemplificar a nossa temática atual, né? Trocar tudo em miúdos. Vamos trazer como exemplo o medicamento da hidroxicloroquina, né? Assim que foi descoberto esse novo vírus, após essa mutação, vários cientistas e muitos centros de ciências começaram uma corrida em busca de medicamentos, testes e vacinas, né? Então, a priori, começaram a utilizar drogas anteriormente utilizadas em outros surtos de coronavírus, como o SARS-CoV-1, né? E o outro tipo, o MERS-CoV. Então, o que se havia desde então eram discursos de especialistas. Os primeiros trabalhos, eles saíram, né? Foram resultados ainda in vitro, e muitas autoridades políticas chegaram, né, a público falando dos benefícios desse medicamento, sem saber ainda da eficácia desse medicamento, né? Junto do argumento de autoridades políticas com estudos fracos em evidências, fazem com que a população ansiosa tome como verdade por defender, seja um posicionamento político, ou também porque não tem nenhuma outra prova tão eficaz quanto, e acabam compartilhando na esperança de que isso realmente seja verdade, por não ter conhecimento de ler artigos científicos e estudos para entender qual foi o rigor metodológico utilizado. Assim como a hidroxicloroquina foi compartilhado, e muitas pessoas foram a farmácias comprar esse medicamento, sem ter conhecimento de efeitos colaterais, efeitos adversos, se havia interações medicamentosas com outros medicamentos que essas pessoas já faziam uso, e pior ainda, chegando a faltar na prateleira para as pessoas que realmente precisam desse medicamento. É importante levantar essas questões para que a gente possa refletir da gravidade que são o compartilhamento das informações. Ainda, vejam só essa informação, né, que um casal nos Estados Unidos chegou ao pet shop e comprou fosfato de cloroquina, e ao ingerir eles foram hospitalizados gravemente, em que o homem faleceu e a mulher ficou gravemente internada no hospital. Somente alguns dos exemplos, né? A gente não vai passar aqui a tarde citando vários exemplos. Uma pessoa que ingeriu 1,5 kg de alho, e outra pessoa que tentou fazer um chá para prevenir, para poder curar. É importante a gente frisar essa questão para que a gente possa ver qual é o impacto e qual é a gravidade frente a essa pandemia que a gente enfrenta. Pode passar, professor Rodrigo. Então, preste atenção, né? Esse print eu realizei essa semana numa rede social, né, de um blog muito famoso, e vejam só a manchete, o que é que diz. Um anticoagulante reduz em 70% a infecção de células pelo novo coronavírus. A maioria das pessoas, elas simplesmente descem o feed, e essa informação aqui vai ficar guardada, que 70% da infecção vai reduzir em 70% a infecção pelo coronavírus. Vocês imaginam a gravidade que é pessoas buscarem anticoagulantes nas farmácias, sem saber o risco que é tomar um medicamento desse sem prescrição médica ou sem necessidade? Quando, na verdade, se quem tivesse mais interesse e fosse buscar ler um pouco a matéria que ele trouxe, o resultado afirmou que existiam indícios de que a heparina também tinha a capacidade de prevenir infecções virais, tá? Eu, particularmente, eu não sou engenheira civil, então eu jamais vou falar sobre resistência de materiais, porque eu não tenho embasamento para isso.
Mas é óbvio que muitas pessoas, né, engenheiros, advogados, enfim, pessoal da área das humanas, muitas pessoas se sentem muito embasados por ter essa gama de informação na internet e de fácil acesso. Pode passar, professor. E aí, quando vocês me ouviram falar em baixa evidência, em estudos fracos em evidências, e aí vocês podem ter gente se perguntando aí, mas o que seriam boas evidências científicas, né? Então, gente, a evidência do latim, ele é o atributo a tudo aquilo que não dá margem à dúvida. Então, trabalhos, pesquisas científicas, elas seguem um rigor metodológico para que os seus resultados, eles possam ser direcionados ao máximo a não ter margem de dúvida ou de erro, certo? Um exemplo, né? Quando vão conduzir, né, pesquisas em seres humanos com o objetivo de comprovar um medicamento, uma vacina, ou outro produto de saúde, são elaboradas as pesquisas clínicas, né? E é assim que funciona a prática baseada em evidência, né? O que significa isso? É uma abordagem que associa a melhor evidência científica com a experiência clínica e a escolha do paciente, tá? Para poder ter uma melhor efetividade clínica e apoiar os profissionais na tomada de decisão. Tem algum microfone ligado e tá chiando um pouco, eu não sei se está incomodando vocês, gente. Será que é o meu? Eu sei que o de Rodrigo tá ligado. Estou vendo o de Rodrigo ligado. Acho que se a professora Mauriana também desligar o dela, não sei se tem algum ruído também. Eu acho que era vou continuar por enquanto estava passando. Então, gente, vamos entender um pouco, né, aqui, o que é que eu trouxe e o que é que nós trouxemos para vocês, né? Uma cadeia genérica, né, da formulação de um medicamento, por exemplo, que vai desde a descoberta, né, quando se descobre aquele agente, até ir para uma pesquisa de bancada, uma pesquisa básica, que muitas vezes é in vitro, in vivo, a depois ser testadas em animais, para em seguida ela se tornar uma pesquisa clínica, que uma das modalidades clássicas da pesquisa clínica, falando de uma forma bem superficial, para a gente não tornar essa discussão metodológica, tá? São os ensaios clínicos randomizados, né? Então, são estudos em que as variáveis, elas são controladas, em que os participantes, né, muitas vezes são duplo cego, e os participantes, eles não sabem quem são o pesquisador não sabe quais são os participantes que estão recebendo ou não a droga a ser testada, bem como outras barreiras que se usam, outros métodos para evitar dúvidas, o que a gente chama de viés. Muito bem, aí, quem chamou aí da epidemiologia, importantíssima na nossa vida, e nunca deveria ser tão ressaltada nesses tempos de hoje, né? Vamos defender a ciência aberta. Então, para que vocês possam entender melhor, tá, gente? Não ficar maçante aqui. A pesquisa clínica, ela tem várias etapas, né? Veja aí, a fase 1, ela é realizada com uma quantidade pequena de participantes, no máximo 100 voluntários, para determinar o quê? A tolerância, o perfil farmacodinâmico, para depois ir para uma fase 2, né? Com o público-alvo de fato, e realizar, e ver se estabelecer a dose e resposta e avaliar a eficácia, né? Numa fase 3, abranger mais essa pesquisa para um público, né? E uma pesquisas multicêntricas, e, enfim, uma fase 4, em que eles são aplicados a grande parte da população e doentes. Então, por que é interessante falar disso tudo, Larissa? Porque entendam que não é fácil e não é rápido se construir ou chegar a resultados de um medicamento, a chegar a resultados de uma vacina, né? Então, aí vejam esse meme aí, né? O garoto tá falando, como assim, né? Não descobrem a vacina contra um vírus que morre com sabão? Né? Seria muito óbvio, né, que a gente ia ver uma notícia de que já estão aplicando em pessoas, estão vendo bons resultados, e que amanhã ele já esteja no mercado ou esteja sendo distribuído para a população. Mas não é assim que acontece. E precisamos enfatizar ainda mais
esses questionamentos. Por quê? Porque a partir de agora, se alguém da sua família, algum colega seu, conhecido, compartilha para você que os avanços de uma vacina, os avanços de um medicamento já foram solucionados, né? Já temos mais respostas decisivas, saibam a procedência desses estudos, tudo bem? Por quê? Atenção a todos, né? O resultado de uma pesquisa nem sempre ela é recomendação para a população. Né? Depois dos resultados, vão ser estudados, vão ver se ele é apropriado para aquela população. E, como eu já falei, né, os avanços sobre a imunização não significa que a vacina está pronta, né? Não significa que quando você lê, ou algum repórter que muitas vezes lê sem conseguir, ou até mesmo alguns profissionais de saúde que leem artigos científicos sem saber interpretar a linguagem acadêmica, vai conseguir tirar dali os resultados de fato. Tá? Então, daqui eu já puxo alguns resultados em relação às vacinas, né, que se vocês abrirem aí e forem fazer buscas em jornais ou até mesmo em pesquisa, várias pesquisas estão sendo realizadas, muitas delas, inclusive aqui no Brasil, ainda estão em fase de testes em animais, algumas ainda estão na fase 1, né? E se eu não me engano, ontem eu vi uma notícia que é dos Estados Unidos, lá no Instituto de Oxford, a da fase 1 já teve alguns bons resultados. Mas para que vocês possam ter um conhecimento, a vacina mais rápida produzida até hoje foi a vacina da cachumba. E ela durou 5 anos, tá? E as propostas é que a vacina para o coronavírus, né, da doença do Covid-19, ela seja elaborada, sim, numa corrida contra o tempo, em 18 meses, mas com resultados positivos, que seja lá para o final de 2021, enfim. Fiquem ligados nas próximas notícias que vocês receberam, que vocês verem por aí em relação às vacinas, tá? Professor, pode passar o slide, por favor. Então, só endossando o que a professora Ana Larissa falou em relação às evidências científicas, gente, não queremos trazer uma aula chata sobre essas evidências, mas a importância de vocês, enquanto alunos, de entender, pelo menos, como essas evidências científicas elas funcionam e como elas fazem parte da nossa vida. Porque no momento em que o aluno ele consegue ter essa compreensão, né, o aluno ele já ganha bastante, porque eu tenho certeza que quando você consegue ter uma compreensão do que é realmente válido, do que é confiável, que aqueles resultados lhe trouxe em relação a alguma recomendação, você não vai sair por aí lançando qualquer informação sem primeiro duvidar se é um fake news ou se realmente é uma informação verdadeira que tem base científica. Então, quando se fala em evidência científica, fala-se em nível de evidência, e que elas são graduadas. Como a professora Ana Larissa falou, elas servem para a tomada de decisão dos profissionais na prática clínica, porque nada é à toa. Não se faz a inserção de um novo medicamento no mercado sem antes passar por todas aquelas etapas que ela elencou. E aí tem uma graduação, que essa graduação dos níveis de evidência, ele vai definir para você o total de confiança e validade. Se aquele estudo ele é realmente confiável a ponto de recomendar tal resultado encontrado e se ele tem validade clínica, se ele foi validado, se foi utilizado, se foi feito teste. Então, como no topo, aqui eu mostro para vocês uma pirâmide, que é de um autor bastante conhecido a respeito de evidência científica, e aí ele coloca que no topo eu tenho as revisões sistemáticas, que são os melhores estudos que temos disponíveis nos periódicos. Esses são lançados diariamente nos periódicos, e aí o que vem a ser essa revisão sistemática? Nada mais é do que uma pergunta clínica em que vai se compilar o que a literatura tem de relacionado a alguma temática. Nas revisões sistemáticas, utiliza muito os ensaios clínicos randomizados, essas pesquisas clínicas, principalmente para saber a recomendação de um medicamento. No segundo, ele considera os megatrial, que nada mais é do que os ensaios clínicos, e que possui mais de 1.000 pessoas. Existe mais de 1.000 pacientes que são testados, que fazem parte da amostra.
E aí, como terceiro, ele classifica também os ensaios randomizados, só que aqueles estudos que não têm, aqueles estudos com amostra menor do que 1.000 pacientes. E aí, como nível de evidência 4, ele traz o estudo de coorte, que é um estudo que ele vai servir para avaliar os fatores de risco. É um estudo que demora muito tempo, é longo prazo, estudo de 10 anos, em que se faz uma análise quais os fatores de risco vão interferir em determinada pessoa, de determinada comorbidade. E aí, no quinto, ele traz como quinta evidência o estudo caso-controle, que é um estudo também que vai avaliar quais são os fatores de risco que determinadas pessoas estão mais susceptíveis, só que a tempo mais curto, né? E esses estudos de caso-controle, gente, ele é diferente de corte, porque o de corte é como eu partisse de agora para o futuro, e o de caso-controle não, é retrospectivo. É o que já se passou até a pessoa chegar na doença. E aí eu destaco aqui o sexto, série de caso, que são aqueles estudos de caso, só que uma série de 10 estudos de caso. O sétimo, o relato de caso. E o oitavo, opinião de especialista. E aí, como eu falei que é uma graduação e ele vai avaliar a confiabilidade, entende-se que no topo estão os melhores estudos e logo abaixo, na base, estão os estudos que não têm tanta evidência científica. Por exemplo, aquele relato de caso em que nós fazemos, né, enquanto aluno, mesmo enquanto professor, ele possui sim um benefício, ele traz sim um resultado para aquela realidade ali vivida, para aquela realidade específica pesquisada, mas quando você joga ele nas evidências científicas, ele existe um baixo índice. E aí convém também destacar, pode passar o próximo slide? Que quando se fala em evidência clínica, é interessante também que vejamos a recomendação, não só saber o nível que aquele estudo está, mas também qual a recomendação que os resultados daqueles estudos trazem para a prática clínica, porque só assim vai melhorar a tomada de decisão. E aí tem o que a gente chama de grade, que ele classifica esse nível de recomendação em alto, moderado, baixo e muito baixo. Quando é que eu tenho um resultado com alta recomendação? É quando há forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado. Então, no estudo, ele tenta procurar, ele tem um objetivo de pesquisar algo e o resultado encontrado é próximo, há uma confiança. Acontece muito nos estudos ensaios clínicos randomizados. Em relação à moderada, essa confiança ela passa a ser a moderada. Quando eu tenho uma recomendação baixa, a confiança no efeito é limitada. Ou seja, trabalhos futuros precisam terem feito para que eu possa realmente recomendar aquele resultado encontrado. E aí, quando eu tenho uma recomendação muito baixa, é que qualquer estimativa do efeito é incerta. Então, eu fiz aquele estudo, ele mostrou meus resultados, uma recomendação muito baixa. Então, ele não vai ser, de certa forma, recomendado. Ele pode ser, às vezes, também até desconsiderado. Pode passar. E aí eu trouxe só um exemplo, só para elencar para vocês de forma bem rápida. É um estudo que foi lançado agora em maio, no boletim que o Ministério da Saúde ele lança mensalmente a respeito das últimas evidências sobre a Covid-19. E aí tem esse estudo que se trata de um coorte, que ainda está em andamento, e que ele mostra o inibidor de enzima de conversão de angiotensina, que são os antipertensivos, e o BRA, né, que é os receptores da angiotensina. E aí ele tenta ver se eles influenciam nos pacientes que foram infectados com Covid-19. E aí, numa amostra de 18.472 pacientes, apenas 1.775 testaram Covid positivo, e desses, apenas 116 utilizavam os antipertensivos. E aí, o que foi que o resultado desse trabalho deu? Que indica uma leve tendência para um quadro clínico mais grave em pacientes que fazem uso do IECA e ou do bloqueadores de receptores da angiotensina. Então, os resultados desses estudos, eles apoiam a manutenção desses fármacos nos pacientes que são acometidos por COVID. Só que as limitações que levaram a esse estudo faz com que eles fiquem barrados esses resultados, pois apesar dos autores apoiar a manutenção,
os resultados eles não mostraram significância estatística para detectar uma associação. Então, a gente percebe o quê? Que é um estudo de grande evidência, nível 2, se enquadrou dentro dos critérios elegíveis, mas devido a uma amostra reduzida, os seus resultados não são recomendados. Então, eu trouxe mesmo só para exemplificar, para vocês começarem a entender, a procurar as evidências, as últimas evidências disponíveis, e às vezes também, não só porque o estudo se trata de um ensaio clínico randomizado, que seus resultados são bons, eles podem não ser recomendados. Pode passar. E aqui saiu ontem esse protocolo da diretriz para o tratamento farmacológico da Covid-19, e aí eu e a professora Ana Larissa vimos esse material e resolvemos trazer, só reforçando também o que já disse para vocês entenderem. Por exemplo, a hidroxicloroquina, né, como é a questão do benefício, o benefício dela é 0 em relação à Covid. O risco, ela tem um risco considerado moderado. Em relação ao custo, ela tem custo baixo, ou seja, é um medicamento de custo baixo, como também tem livre acesso, né? O Brasil, ele tem uma gama no contexto de acesso a esse medicamento. Mas quando se vai para a evidência, é uma evidência muito baixa. E aí, qual é a recomendação? É muito fraca. Então, não se recomenda o uso desse tipo de medicamento para a Covid-19, porque a recomendação e a evidência dos estudos, seus resultados, são baixas e fracas. Do mesmo jeito também, são com esses outros que aparecem no quadro, que vocês podem estar dando uma olhada, possivelmente com a disponibilização da aula. Pode passar. Bom, pessoal, e aí, dando continuidade, né, como é que a gente pode fazer para identificar e combater as chamadas fake news? Analisando, né, desconfiando do que você está lendo, prestando bem atenção qual foi essa fonte que você buscou, que você recebeu essa informação, pesquisar, confirmar e denunciar se essa informação ela não for verdadeira, e ainda mais se ela não for verdadeira, se ela for potencialmente prejudicial a quem vai receber essas informações, né? Por isso, não compartilhe antes de verificar, tudo bem? Pode passar, professor. E aí vocês perguntam, tá, mas é tanto lugar para a gente encontrar informação, onde é que eu posso encontrar fontes confiáveis sobre o Covid-19? A Organização Mundial de Saúde, ela traz todas as informações que sejam pertinentes, desde a caracterização do vírus, a epidemiologia, medidas de tratamento, de prevenção, testes diagnósticos, inclusive quais foram algumas verdades e algumas mentiras compartilhadas. São plataformas que são confiáveis, bem como o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde. Existe também as vitrines de conhecimento, né, que são acopladas da BIREME, juntamente com os dois órgãos, a OPAS e a OMS. O site comprova que ele é uma organização de vários jornalistas e também de meios de comunicação, como o UOL, Estadão, Globo, G1, enfim, um apanhado geral. Eles pegam uma informação e eles investigam se aquela informação seja não somente científica, mas às vezes de uma pessoa que criou um vídeo e compartilhou e que viralizou, e eles vão ver se é verdadeiro ou falso, e lá eles comprovam para vocês. É interessante destacar também que, se você recebeu uma informação, você buscou, não soube chegar ao resultado se ela é verídica ou não, você pode estar entrando em contato com eles, enviar o material que eles vão fazer essa investigação para vocês. O site Covid Verificado é um site que foi criado pela pós-graduação de imunologia pela USP, e lá eles trazem informações baseadas em evidências científicas para trazer todas as informações relacionadas à pandemia que vivemos. Ainda assim, o Eu Fiscalizo é um aplicativo que foi criado por uma pesquisadora da Fiocruz e que já chegou a acesso do Senado também, em que faz atividades semelhantes, por ser em aplicativo, é de fácil acesso, fácil manejo,
né, e replicação dos dados com boa confiança, em que também se baseiam nessas mesmas fontes. Pode passar, professor. Bom, e as redes sociais, né? A professora Mauriana, ela já trouxe que tem algumas redes sociais que têm os maiores índices de compartilhamento de notícias falsas, né? Quais são as iniciativas dela, né? Eu, como uma boa garota que sou, fui procurar não somente, né, artigos científicos, mas eu fui buscar, assim, um hashtag coronavírus no Instagram, e aí logo fui direcionada a essa mensagem, né? Então, para evitar que houvesse disseminação de notícias falsas, ele já direciona a gente para algum site. Assim também como aconteceu com o Pinterest. E a OPAS, ela também fornece um telefone, que você pode cadastrar no telefone, e enviar a palavra oi pelo WhatsApp. E que lá vão tirar dúvidas, fornecer informações sobre qualquer temática relacionada, sobre qualquer assunto relacionado ao coronavírus. Pode passar. Pode passar. Eu travei? Muito obrigada. Eu achei que eu estava paralisada. Ai, que maravilha. Então, gente, foi maçante, né? Muita informação, né? Mas é preciso a gente fazer todo esse resgate para que a gente possa ter um senso crítico maior. E eu sei que muitos de vocês já têm, mas é interessante a gente fornecer alguns apanhados para que a gente possa estar passando a pessoas que às vezes não têm esse conhecimento, digamos, de cunho acadêmico científico, né? E para a gente relaxar mais, falar de uma forma um pouco mais descontraída, que são as medidas de tratamento e de prevenção, vamos fazer aqui um quiz. Eu e a professora Mariana chamamos vocês para fazer um quiz agora. Então, vamos elencar algumas perguntas, não, algumas afirmativas, em que a gente vai elencar se ela é verdadeira ou falsa, vamos desmistificar algumas. E ao final, por favor, cada um aí anote quantos pontos fez para vocês verem qual foi o desempenho de vocês. Tudo beleza? Então, pode passar, professor. Então, vamos lá, gente. Todo mundo com lápis e papel na mão. Vamos começar o jogo, tá? No final vai ter prêmios, né? Um parabéns. Então, maravilha. O vírus foi criado em laboratório. Essa afirmativa. E aí, eu quero que vocês votem. É fato ou é fake? Pode passar, professor. Quem acertou, marcou em fake e acertou, né? E eu não acredito que eu li isso. Mas então vamos agora entender por que é que essa afirmativa é um fake. Houve esse fake, ele foi lançado e o Ministério da Saúde, juntamente com todas essas plataformas que a professora Ana já falou, desmistificou isso, porque o que se tem ainda são algumas respostas inconclusivas, mas a resposta de que o vírus ele foi criado em laboratório, realmente ela é negável, não existe. O vírus ele é de origem animal. O estudo que ainda está, o estudo que mostrou isso é que os genomas que foram encontrados, foram os genomas encontrados, principalmente no morcego, relacionado à síndrome respiratória, elas se parecem muito com Covid. Então, acredita-se nessa hipótese de que pode estar relacionada ao morcego. Por isso que o vírus é de origem animal. Quando cai em uma superfície de metal, o vírus permanece vivo por 12 horas e em tecido 9 horas. Portanto, lavar roupa ou colocá-la ao sol por 2 horas elimina o vírus. E aí, quem arrisca? Fato ou fake? Pode passar. Quem marcou fake, acertou, né? E aí você até pode pensar que era verdadeira, acabou compartilhando, mas não, é fake. Gente, pode passar o slide, professor?
Então, qual foram as conclusões para chegarem à conclusão de que isso aqui é uma notícia falsa, né? Que uma pesquisa realizada já em 2020, agora, ele mostrou que o vírus, o novo coronavírus, ele permaneceu viável em aerosol durante o experimento. O experimento ele durou em torno de 3 horas. E aí verificou-se nos resultados que esse vírus é mais estável em plástico e aço inoxidável do que em cobre e papelão. E ele permanece vivo por 72 horas. Esse vírus é altamente transmissível, podendo permanecer viável por horas e dias em superfície de contato falso. Não há evidência que o coronavírus permanece viável algum tempo na roupa. Isso não é viável, tá? O que ele acontece é que ele é transmissível e ele pode permanecer realmente em superfície. E a superfície que ele tem mais predileção para ficar vivo são as superfícies de plásticos, quando foram comparadas com superfície de aço, de cobre e papelão. Todo mundo entendeu? Pode passar, professor. Bom, vamos lá para a terceira afirmativa. O distanciamento social é uma medida eficiente para prevenir a disseminação do novo coronavírus. E aí, pessoal, é fato, é fake? Pode passar, professor. Estou adorando essa participação. Adorando também. Tá mexendo com o meu ego aqui. Bom, pessoal, então, quem colocou o fato acertou, né? Vamos entender um pouco por quê. Existem, quando o professor vai passando, existem aí certas conspirações, alguns vídeos que foram viralizados aí na internet falando que existe um chamado efeito curral, que a pessoa sai de casa, vai se contaminar, vai voltar e vai acabar contaminando todos. Então, não valeria muito a pena esse distanciamento social. Mas se a gente for pensar nesse caso, a pessoa que saiu e voltou contaminada certamente não utilizou das medidas de biossegurança, né, e não se preveniu de modo adequado. Por isso que, de acordo com a OMS, né, já existem, inclusive, outros estudos que dizem outra distância, né, 1,5 metro a 2 metros, mas de acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 1 metro de distância para evitar tocar em superfícies com as mãos é necessário para reduzir a transmissão desse vírus. E ainda, se vocês buscarem ou pesquisarem no site da OMS, vão encontrar ferramentas e guias disponíveis, né, para auxiliar governos e autoridades políticas na tomada de decisão para o afrouxamento e para o endurecimento das medidas de distanciamento. Tudo isso não de cabeça, tá, gente? Mas tudo isso baseado em indicadores, em calculadores de cenários epidêmicos, com experiências anteriores de outros países, tá? Ah, mas é porque eu não estive doente, não estou doente, mas no caso alguém adoeceu. Como é que funciona? Não o distanciamento, mas o isolamento. De acordo com a OMS, ela recomenda que sejam liberados do isolamento somente após terem 2 testes negativos com pelo menos 24 horas de intervalo e clinicamente recuperados, tá, dos sinais e sintomas. Ai, mas não foi possível fazer o segundo teste. E aí? Então, é prudente que continue isolado por mais 2 semanas após o fim dos sintomas, né? Para que não possa continuar transmitindo ou disseminar esse vírus, tá? Pode passar, professor. Bom, vamos para a quarta afirmação. O uso de máscara diminui a imunidade e aumenta a proliferação de bactérias. Vamos lá. É fato ou é fake? Então, vamos pensar assim, é A ou é B, né? Para não ficar FF. É fato ou é fake? Pode passar, professor. Então, acertou, parabéns aos que marcaram fake. Inclusive, existem algumas afirmações que dizem, se você usar máscara, você vai respirar menos oxigênio, né? Então, tá aí, vai para onde, né? Pode passar, professor.
Então, existe um vídeo que ele foi publicado no YouTube, não vou dizer aqui o nome do cidadão ou do youtuber que compartilhou e teve 33 mil visualizações, imagina só, e mais de 800 comentários, tá, gente? Então, são diversas afirmações contra o uso de máscara, como que o aparato vai diminuir a imunidade, que vai aumentar a inspiração de CO2, né? Vai potencializar a proliferação de bactérias, né, na região. Mas o que a Organização Mundial de Saúde diz é que é preciso trocar com pelo menos 2 horas de uso, e que a ideia é usar máscara mais o distanciamento social e outras medidas para que ajudem a reduzir as taxas de transmissão do corona, né? Então, assim, existem, inclusive, pessoas que pensam, a máscara não é um passaporte para... Perdão, pessoas que até pensam que, eu tô de máscara, então tranquilamente, vou ali na casa de uns amigos, vou assistir uma live lá, todo mundo de máscara, vai ser maravilhoso, não tem problema. Então, é um risco que está se expondo, a máscara, unicamente, ela não vai deixar a pessoa em segurança ou reduzir o risco de transmissão. Ainda assim, no Instituto de Infectologia, né, no Hospital Emílio Ribas, de São Paulo, eles comprovam que as máscaras, elas têm pequenos filtros que impedem a passagem de gotículas e partículas maiores, né, mas permitem a troca de ar, né, e que tanto máscaras cirúrgicas quanto artesanais feitas de pano, elas não impedem a respiração, tá? O que acontece é que muitas pessoas na sociedade não são acostumadas a usar máscara. De fato, né? A maioria dos profissionais de saúde já são mais acostumados a utilizar máscara, e muitos sentem falta de ar, desconforto, mas é só questão de adaptação mesmo. Pode passar, professor. Vamos lá, gente. O coronavírus é maior do que o normal e, por isso, qualquer máscara impede sua entrada no organismo. Analisa aí essa afirmação. Vou ler novamente, tá? O coronavírus é maior do que o normal e, por isso, qualquer máscara impede sua entrada no organismo. Fato ou fake? Pode passar, professor. Vamos lá para a resposta? Ei! Então, quem acertou fake, parabéns, tá? Vamos agora entender por que é que essa afirmação realmente é uma notícia falsa. Eu trago aqui para vocês, gente, esse estudo que foi publicado agora em abril de 2020, que ele veio falar da eficiência da filtração dessas máscaras, né? Porque, como a professora Ana Larissa falou, o profissional de saúde, ele já tem uma adaptação maior em utilizar essas máscaras cirúrgicas. E aí, de repente, dessa pandemia toda, fomos precisos usar esse novo acessório aí, né? No nosso requisito de beleza. E aí essas máscaras, elas precisam ser confeccionadas de acordo com o que realmente as evidências elas dizem. Por exemplo, esse estudo ele mostrou que as máscaras que são produzidas por aquele tecido algodão, ela tem uma maior efetividade, né? E quando essas máscaras de pano, eu estou falando das máscaras de pano, gente, e quando essas máscaras de pano, ela possui várias camadas, principalmente uma de TNT, aumenta também essa efetividade, né? Então, é interessante utilizar a máscara, assim também como lavar essas máscaras diariamente, né? Para que a gente possa diminuir a disseminação e a contaminação desse vírus. Compreendidos? Pode passar. Lavar as mãos com água e sabão. Vamos lá para a próxima. Lavar as mãos com água e sabão neutro para combater o Covid-19 é eficaz. E após a lavagem, é preciso higienizá-lo com álcool a 70 para aumentar o efeito. Fake ou fato? Vamos lá para a resposta, professor? Deixa eu colocar aqui os meus óculos, que eu acho que não li direito. Exatamente. Parabéns aos que marcaram fake, tá, gente?
Então, eu não devo, ou é um ou outro, né? A recomendação é que as mãos, elas devem ser lavadas, preferencialmente com água e sabão neutro e água, e também utilizar o álcool a 70. A gente deixa mais para utilizar o álcool gel a 70 nas mãos para tirar a microbiota residente quando estamos fora de casa, né? Precisamos guardá-los dentro da bolsa. Para utilizar no momento em que não temos acesso a uma pia, né? Para lavar as mãos com água e sabão, mas mostrando que as duas elas são eficazes. Elas não podem ser feitas uma. Eu lavo minhas mãos e passo o álcool gel. Inclusive, tem alguns restaurantes que colocam, né? A pia já está disponibilizada e logo após a pia já está a questão do álcool em gel. Né? E isso não pode. Ou você lava as mãos, ou você prefere passar o álcool em gel. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, é preferível que você realmente lave com água e sabão. E aí eu chamo a atenção que está sendo bem rotineiro. Eu não sei aí no estado de vocês, mas aqui no meu estado, eu já estou cansada de ver pessoas utilizando, no próprio ambiente de trabalho, utilizando a luva, um outro EPI, e higienizando as luvas com álcool e gel. Gente, isso não funciona, tá? Isso é uma ilusão. Também tem pessoas, né, que andam na rua, que vão pegar no celular com luvas. A luva, ela é utilizada quando eu tenho presença de secreção de sangue, né? Porque a gente vai ver mais detalhadamente no próximo slide em relação à contaminação do Covid. Então, eu só trago essa imagem aqui só para relembrar a questão da higienização das mãos, em que eu preciso ter essa duração certa, tá, gente? Se for com álcool e gel, deve durar de 20 a 30, e se for com água e sabão, de 40 a 60 segundos, para que eu realmente tenha a minha lavagem, a minha higienização das mãos de forma eficaz e eu posso garantir que elas estejam limpas, tá bom? Pode passar. Eu juro que eu tentei tanto encontrar uma foto de uma pessoa na fila do supermercado comendo um Cheetos com a luva. Gente, coitado, né? Esse daí faltou. E só uma coisa que é interessante ressaltar, né? Não adianta higienizar as mãos sem utilizar os passos corretos, porque não vai ser eficaz, né? Não vai estar gastando produto e não vai ser eficaz. Então, vamos à afirmativa número 7, tá bom? Vírus que causa a Covid-19 não é transmitido pelo ar. E aí, gente, é fato ou é fake? Podemos para a resposta. Esperar um pouquinho. O vírus que causa a Covid-19 não é transmitido pelo ar. E aí, gente, é uma casca de banana, não é essa afirmação? É uma casca de banana, sim. Por quê? Porque é um fato, ele é transmitido por gotículas e não por aerossóis. E pesquisas investigam, inclusive, investigam o tempo que essas partículas, né, que essas gotículas... Pode passar, professor. Investigam o tempo que essas partículas, elas podem ficar suspensas no ar, né, porque até então, ela é transmitida pelo contato, né, por gotículas, por isso que a gente preconiza o distanciamento social, tá? Obviamente que o ideal é não tocar em superfícies ao sair de casa ou estar em lugares que sejam contaminados ou que não seja do nosso conhecimento, evitar tocar nas superfícies. Mas algumas pesquisas, como falei, eles pesquisam esse tempo que ela vai ficar suspensa, né? Como é o Instituto de Física, como o MIT, assim também como algumas outras universidades. E eu trouxe aqui 2 fotos para vocês, para mostrar que aquelas
testes, né, bem físicos, avaliação com feixe de luz nas partículas, que elas ficam suspensas ao ar, e alguns estudos trazem que, ao se movimentar, né, o ar que movimenta ao nosso redor, todas aquelas questões aerodinâmicas e a sobrevivência do vírus suspenso, a depender principalmente de temperatura, clima, umidade, ele vai sobreviver ali no ar a determinados minutos ou horas. Então, não trouxe aqui resultados, porque não há consensos, tá? Mas o que é importante é que, se for em ambientes que mantenham arejados, né, para que essas micropartículas, essas micropartículas potencialmente contaminadas, elas se dispersem mais rápido, tá? Então, a prática do isolamento, do distanciamento, com saídas pontuais, mais as lavagens da mão, e sempre que chegar em casa vai ser mais eficaz. Podem passar. Quer dizer, pode passar, professor. E então, vamos para a 8ª afirmativa, né? Tomar grandes doses de vitamina C e D podem retardar ou até impedir a infecção do novo coronavírus. Tomar grandes doses de vitamina C e D podem retardar ou até impedir a infecção do novo coronavírus. É fato ou é fake? Fato ou fake? Pode passar, professor. Pois é, menina, eu também não acredito, e eu comprando vitamina C na farmácia, para quê, né? E tantas pessoas tomando muito suco de limão, né? Mas existe aí uma pesquisa, pode passar, professor. Encontramos uma pesquisa de 2017, né? Foi uma revisão recente que incluiu uma grande quantidade de pessoas em vários países, e demonstrou que a suplementação com vitamina D, ela diminuiu o risco de infecção respiratória infecções respiratórias agudas em pessoas que já continham alguma deficiência, e não foi comprovado a efetividade em pessoas que não tinham nenhuma deficiência dessas vitaminas, né? Então, outros estudos específicos estão em andamento, mas, até o momento, essa informação, ela é fake, né? Ou seja, além dessa informação da vitamina C, não tem evidências ainda de que chá, alimentos ou remédios caseiros, eles possam prevenir ou tratar doenças. Obviamente que a nossa imunidade, né, acho que o erro maior dessa fake está em, vou tomar vitamina C porque vai aumentar a minha imunidade. Mas temos que lembrar, né, que a imunidade ela é constituída por diversos fatores, não somente a ingesta de certos componentes ou nutrientes, é constituída por uma alimentação balanceada, rica, né, em frutas, verduras, fibras, enfim, proteínas, no sono, no estresse, nas atividades físicas. Podemos passar. Fica aí a reflexão. Então, vamos lá. Prender a respiração por 10 segundos é um autodiagnóstico. Quem vai arriscar? É fato ou fake? Fake ou fato? Vamos lá, professor, para a resposta? Isso, gente, eu resolvi trazer, que nós, na verdade, resolvemos trazer essa notícia que foi jogada no Instagram e que teve várias curtidas, e isso é um indício de que quando um noticiário ele tem várias curtidas, fazem com que as pessoas passem a acreditar mais que aquilo ali é real, mas é negativo, tá? Então, o cara lançou essa informação no Instagram, e aí a gente sublinhou algumas partes importantes. Quando tiver febre ou tossir e ir ao hospital, os pulmões geralmente têm 50% de fibrose e é tarde demais. Os especialistas fornecem uma autoavaliação simples que podemos fazer todas as manhãs. Respire fundo e prenda a respiração por 10 segundos. Se você completá-lo com sucesso, sem tossir, sem desconforto, congestão ou aperto, isso prova que não há fibrose nos pulmões.
basicamente indicando que não há infecção. Todos devem garantir que a sua boca e a garganta estejam úmidas, nunca seca. Tome alguns goles de água a cada 15 minutos, pelo menos. A cada 15 minutos, pelo menos. Por quê? Mesmo que o vírus entre em sua boca, beber água ou outros líquidos o levará para o estômago e pelo esôfago e estômago. Uma vez que lá na barriga, seu ácido do estômago matará todo o vírus. Se você não beber água suficiente com mais regularidade, o vírus pode entrar nas traqueias e nos pulmões, e isso é muito perigoso. Pode passar, professor. Então, gente, os dados oficiais não dizem isso, tá? Realmente é um fake. Pode passar. Pode passar, professor. Então, não há nenhuma evidência, uma base científica para afirmar isso, né? E o epidemiologista Fernando, que é professor da Universidade Nacional de Bogotá, na Colômbia, levaram essa informação até ele e ele afirma que a fibrose pulmonar não tem relação com o coronavírus. É uma doença pulmonar que surge com a exposição crônica, às vezes durante anos, e poluentes industriais. Então, a gente percebe que todo aquele noticiário não passa de uma notícia falsa, de um fake news, em que grande parte do texto, ele foi pegando o texto de alguns escritores, né, e foi modificando, manipulando, fabricando a ideia falsa, o texto falso. E aí eu trago do ladinho só para mostrar os testes de diagnóstico que são utilizados até o momento no combate ao Covid, é a PCR, que é a proteína C reativa, a sorologia do IgM e IgG, como também exames de imagem. Pode passar. Agora vamos para a última questão, né, professora Ana Larissa? Essa é sua, tá? Então vamos lá. Acho que agora está funcionando, né, meu áudio? Tá, agora está funcionando. Então vamos finalizar a sequência dessas afirmativas, né? Lopinavir, ritonavir estão sendo estudados para tratamento da Covid-19 e não são eficazes. E aí, alguém já recebeu essa notícia? Alguém já leu sobre? Lopinavir e ritonavir estão sendo estudados para tratamento da Covid-19 e não são eficazes. Olha, eu vou dizer só uma coisa para vocês, que a gente passou um dos slides e tinha a resposta, tudo bem? Estava atento. Vamos lá para a resposta? E acertou quem colocou fato, mas quem colocou fake também está perdoado, né? Não somos obrigadas a saber todas as informações que saem por aí, né, minha gente? Mas vamos às nossas conclusões dessa afirmativa. As conclusões dessa afirmativa foi um estudo que foi publicado recentemente e avaliaram a eficácia da associação desses medicamentos em pacientes nas UTIs, e apesar de melhoras clínicas, como o tempo de taxa de internação, tempo de permanência, mortalidade, óbito, eles não foram significativamente relevantes para a quantidade de pessoas utilizadas nesse estudo, que foram com 20 participantes, além de ter sido um estudo randomizado, ou seja, aleatório, controlado, não duplo cego, necessitando de outros estudos. Ou seja, ele é fato, sim, é verdadeiro, ainda não sabe sobre a eficácia desses dois medicamentos, é necessário outros estudos que tenham melhores evidências. E aí podemos passar para que a gente possa analisar o desempenho do nosso InfoQuiz, né? Vou até ler aqui, olha, para quem acertou de 1 a 3 pontos, saiba que você está caindo em cascas de bananas, tá? Cuidado com o que você compartilha. Se você fez de 4 a 7 pontos, né? Se manter bem informado não é fácil, a gente sabe. Então, você precisa investigar mais, ler um pouco mais sobre. Se você pontuou entre 7 a 9,
está por dentro do assunto, mas não dos detalhes, hein? Agora, quem gabaritou, eu quero saber, hein? Quem gabaritou está de parabéns, porque contornou todas as notícias falsas, inclusive as afirmativas duvidosas, e compartilha com segurança, tá? Podemos passar o slide. Ou seja, gente, eu sei que a gente tenta fazer de uma forma mais descontraída, mas resumindo, apesar das investigações científicas, né, até o momento não há uma vacina nem medicamento antiviral específico para o tratamento, né, e para prevenir o Covid-19, que esse aí era um dos nossos objetivos aqui, trazer aí o que é que tinha de novo, o que é que tinha de falso, verdadeiro, assim como as maneiras, né, as medidas de prevenção mais eficazes ainda continuam as limpar as mãos frequentemente, cobrir a tosse com a parte inferior do cotovelo ou com um lenço e manter distância de pelo menos 1 metro, tá? Momento? Então, vamos lá, gente, finalizando. Se a informação não for confirmada, não é para compartilhar. Precisamos apoiar a ciência, uma ciência aberta, denuncie os rumores prejudiciais que vão atrapalhar nas tomadas de decisões, identifique as evidências, aquele quadrinho lá que eu mostrei para vocês, e continuem aprendendo, que a nossa vida é essa, cada dia é um novo aprendizado. Pode passar, professor. E que fique claro, né, que o S do super-homem significa stay home, né, fica em casa. Mas que brincadeiras à parte, né, a dúvida não é ignorância, ela é uma motivação para a busca do conhecimento. Pode passar. Finalizamos a nossa apresentação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já vou deixar meu agradecimento aqui à professora Mauriane por essa parceria. Desde o início, eu lancei a proposta, né, falei com ela, e já pensando, acho que eu vou encontrar muitas informações, e quando eu comecei a procurar, eu disse, meu Deus, eu não sei mais nem o que é verdadeiro, eu não sei mais o que é falso, que a gente gostaria de trazer ainda mais informações, de trazer, assim, às vezes, notícias que são impactantes, mas a gente sabe que o que é primordial, o que é essencial está aqui, e ficamos lisonjeadas em estar hoje aqui apresentando para vocês, aprendemos muito também, né? Tenho que dizer para vocês que já recebi algumas dessas notícias falsas, né, que antes eu não estava acostumando, nem, não é que eu posso dizer, não é repreender, mas eu não estava dizendo e mostrando quais eram as fontes confiáveis para familiares, colegas, que compartilhavam para mim em grupos de famílias, mas que agora eu coloco como compromisso meu, mas não só como profissional de saúde, mas como cidadã, de não compartilhar, e se eu receber alguma informação que seja falsa, eu vou trazer uma informação verdadeira ou vou justificar porque aquela informação, ela é negativa. Se a professora Mauriane quiser falar alguma coisa. Quero falar rapidinho, só agradecer, né, pelo convite, parabenizar novamente a instituição, agradecer também a todos os ouvintes, os alunos que ficaram até agora. Acredito que eu e Ana Larissa acrescentamos mais conhecimento. Nós também adquirimos muito conhecimento na elaboração dessa aula, como também nesse compartilhamento com vocês, tá, gente? Foi realmente um prazer, estou bastante lisonjeada. Quem sabe um dia, quando tudo voltar, não irei conhecer a universidade de vocês. Isso aí, fiquem todos convidados, quem quiser vir ao Piauí, quando puderem, com o fim da pandemia, sintam-se convidados, tá? Aqui é quente, mas é bom. Eu vou só finalizar o que a professora Mauriane falou, tá, gente? Porque algumas pessoas devem estar se perguntando, né? E a professora Larissa fez uma mestrado lá em Teresina, né? Então, eu morei em Teresina por 1 ano, e foi quando eu morei lá que eu ingressei no mestrado na UFP, e lá eu conheci a professora Mauriane, né? Mariana, a Teresina é quente, mas Pau dos Ferros é tão quente quanto, tá? Então, dá para se adaptar tranquilo.
tá? E dizer aos alunos, eu acho que a professora Mauriana também não conseguiu acompanhar todos os comentários. Quando eu olhei, já estava em 78 mensagens, não tenho nem como acompanhar. Tudo bem. E que eu gostaria muito de conhecê-los pessoalmente, acho que eu cheguei a falar com a professora Mauriane, mas eu não conhecia ainda os alunos, e queria muito que esse momento fosse pessoalmente, para conhecê-los pessoalmente, né, trocar essas experiências, essas informações, mas eu tenho certeza que contando os dias sem saber ainda quantos dias faltam, mas que em breve a gente vai se conhecer pessoalmente, né? E vai ter outras experiências, nem que sejam virtuais. Professoras, muito obrigada pelo momento. Muito interessante, muito dinâmico. Hoje eu tenho certeza que ninguém ficou com sono, além do assunto ser super interessante. Vocês conseguiram dinamizar de uma forma maravilhosa e trazer para a gente algo tão importante. Vocês mostraram direitinho o caminho que a gente tem que percorrer em busca dessas informações, como vocês citaram, nesse tempo de infodermia também, né? Porque essas informações, elas interferem em tudo, como vocês colocaram, está nos grupos familiares, então interferem nas nossas relações familiares, nas nossas relações com os amigos, interferem também na saúde mental, que é o que o professor Rodrigo vai estar falando para a gente um pouco amanhã. Professora Mauriane, muitíssimo obrigada. Seja sempre bem-vinda, sinta-se sempre convidada a colaborar com a gente. Professora Ana Larissa, ela está chegando agora, mas ela já está mostrando o potencial que tem, sempre colaborativa, está sendo uma ótima parceira para a gente nessa semana de enfermagem. Então, muito obrigada às duas. E a professora Mauriane também seja muito bem-vinda ao calor, né, de Pau dos Ferros, que não é diferente daí. Então, muito obrigada pela contribuição das duas. Vocês foram excelentes e estão de parabéns. Eu acredito que ainda tem um questionamento que a aluna Suênia, ela tinha feito. O professor Rafael, tá aí, professor? A aluna Suênia, ela tinha questionado que recebeu várias notícias em grupos sobre o uso da hemoterapia, que é uma terapia eficiente no combate à Covid-19, e ela queria saber se isso é fato ou fake. Se a professora Mauriane também quiser falar um pouco sobre os nossos achados em relação, tenho que falar que encontrei algumas notícias relacionadas a estudos que estão sendo feitos com plasma de pacientes que já estão recuperados do coronavírus. Apesar dessa notícia, ainda não há evidência ou resultados concretos sobre esses estudos. Eu não sei se a professora Mauriane ainda encontrou algo mais firme que a gente pudesse trazer para essa discussão. Sem áudio. O que eu encontrei, professora, basicamente é o que você falou, é uma análise, um estudo que ainda não são dados confirmatórios, mas realmente estão analisando, retirando o plasma sanguíneo das pessoas que foram infectadas com Covid e que se curaram, para estar colocando esse plasma, injetando em pacientes com Covid, tentando a cura, mas ainda são dados bem consistentes. Então, não tem evidência científica a respeito ainda dessa recomendação. Tá, ok. Gente, mais alguém tem algum questionamento? Se não tiver, então, mais uma vez, eu parabenizo as professoras e passo a palavra para o professor Rodrigo. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, pessoal, boa tarde e parabenizar as duas palestrantes de hoje. Eu acho que a gente teve muitas informações e refletir também sobre como essas informações estão chegando para a gente. A gente sabe que
o caminho da produção científica, ele é muito complicado, ele é muito difícil, e historicamente inacessível a algumas pessoas. Então, quando a gente está na academia, quando a gente está adentrando no espaço de mestrado, o espaço de doutorado, o funil é mais embaixo ainda, a gente tem a tendência a recair em alguns academicismos, vamos dizer assim, né? Da produção científica, da linguagem. A linguagem que a gente usa, ela é realmente excludente, e a gente não tem conseguido fazer com que essa informação científica ela se traduza de uma maneira mais fácil e de uma maneira mais simples, palpável e prática para a população. Então, talvez seja por isso que a gente, quando a gente está falando de fake news, a gente pode pensar que a nossa batalha contra o fake news ela está sendo, de certa forma, perdida. Porque as pessoas que estão produzindo esse conhecimento científico, elas não são as pessoas que estão comunicando isso de uma maneira mais fácil para as pessoas, né? Elas não estão comunicando isso de uma maneira mais palpável. A transformação do novo senso comum, como o Boaventura falava, né? Então, eu acho que essa dificuldade ela está sendo muito vivenciada nos nossos dias de hoje, né? De batalhar a informação científica com comunicadores e influenciadores sociais que estão surgindo aos montes, né? E que tem um poder de comunicação muito maior do que o nosso. A verdade é essa, né? Eu acho que a gente precisa admitir que quando a gente publica um artigo científico, quem consome esse artigo científico é uma quantidade muito pequena de pessoas. É diferente de eu abrir um canal e esse canal ele está aberto para milhões de pessoas e informar isso de uma maneira mais rápida e mais fácil, né? Então, exige da gente uma ética, obviamente, mas um cuidado muito grande com o conhecimento que a gente produz, né? Então, achei brilhante a apresentação de vocês duas, né? E alguém teria mais questionamentos? Aqui eu vi alguma pergunta passando. Não, eu acho que foi somente os parabéns. Só mais parabéns, né? Sim. Então, a gente tá podendo encerrar ou como é? Eu até gostaria que hoje a gente tentasse reproduzir aquela foto dos bloquinhos, eu me sentiria, assim, muito, muito feliz. Eu quero aparecer também, eu queria que os outros também não aparecessem. Mas, professor Rodrigo, o que você falou, acho que é muito pertinente. Infelizmente, o grupo de pessoas que conseguem ter acesso e ler e sabem buscar a comunidade acadêmica e científica, os resultados de pesquisas, é pequeno, e, infelizmente, a maioria, ainda desse grupo, nem todas as pessoas sabem interpretar resultados de pesquisas científicas. Porque o resultado em si, ele não diz tudo para a gente. Não é você abrir um artigo científico e correr direto para os resultados. Porque é necessário analisar todo o percurso metodológico que aquela pesquisa foi elaborada. É necessário observar quais foram as limitações que esse estudo teve, e isso que vai nos trazer para dizer assim, esse artigo aqui, ele não é consistente, mas ele é um pote de esperança para outros que virão somar com esse, ou que ele também pode ser um pouco desmotivador também, essa é a realidade, mas nós precisamos trazer objetividade, conseguir interpretá-los, né, e conseguir trazer essas informações de formas objetivas e precisas para a população, né, que não é voltada ou que não é direcionada para essa linguagem, né, digamos assim, inclusive até para os profissionais de saúde. Sim. Eu lembrei de outra questão, assim, que é uma problemática que vem surgindo, é o artigo na Nature falando dos sites que estão hospedando os artigos científicos. Como, por exemplo, o Medix, que está sendo muito utilizado. Por quê? Porque nesse anseio de produzir material científico em relação ao Covid, muita gente produziu artigos, realizou pesquisas, e estão disponibilizando seus artigos nesses sites de hospedagem,
sem antes, né, esses artigos terem sido avaliados pelos pares, né, porque a gente chama de avaliação peer review. Então, se você vai pesquisar sobre o tema, você vai encontrar uma enxurrada de material, uma enxurrada de artigos sobre o COVID, sendo que muitos deles não passaram pelo processo de avaliação científica, né? Então, a gente teve um aumento, sim, de produção científica, mas em contrapartida, a produção de artigos de baixa qualidade, ou que não foram avaliados ainda, né? Então, essa realidade trouxe essa nova problemática, que é da gente também aprender a escolher ou a selecionar bem as informações científicas disponíveis, né? A professora Antônia quer falar? Eu posso falar Antônia? Sim. Antônia é o nome da minha mãe, Pode sim. Fica mais fácil eu lembrar. Pode sim, professor, pode me chamar, adoro também Antônia. Muitas pessoas aqui do Piauí, na minha academia, me chamam de Antônia. Não, só reforçando o que você falou no início, professor, realmente é uma briga grande, né, entre nós, pesquisadores, com as nossas produções e com esses malfeitores que acabam jogando essas informações e que, a priori, eles têm mais like do que a gente, né? Então, realmente, essa briga que está tomando conta, e por isso que eu e a professora Ana Larissa trouxemos mais uma parte da aula relacionada a essas evidências, no sentido de que os nossos alunos, né, por estarem na graduação, eles precisam ter esse entendimento, porque são eles que vão ser os multiplicadores dos pais, da tia, daquelas pessoas que não conseguiram chegar até a academia e que o pensamento é bem diferente do nosso. Então, foi nesse sentido, eu acredito que deu realmente para surtir o objetivo que a gente tanto esperava, tá? Sim, sim. Eu só tenho a parabenizar, acredito que plantou no aluno essa semente da curiosidade, né, da investigação. A gente ainda precisa caminhar muito em relação à questão da produção científica e em relação à escrita científica também, né? Porque a gente às vezes escreve ensaios, a gente escreve alguns textos, mas esses textos não se qualificam, vamos dizer assim, dentro daquilo que a gente espera como produção científica. Então, a gente precisa ainda caminhar muito em relação a isso. Achei ótimo quando você ouviu falar da questão da evidência, de como a pesquisa clínica ela acontece. Não é de agora, precisa de muito tempo, precisa de anos para que isso aconteça, né? Mas a gente espera e a gente sabe que tem muita gente boa no mundo aí, produzindo, estudando material que, bom, vai nos tirar dessa situação e de futuras situações que ainda irão aparecer, né? Então, a gente está inserido nesse contexto para isso, né? Então, eu só tenho a parabenizar. Se não tiver mais questões, né, e eu peço que abram todo mundo as telas para a gente fazer um print aqui, uma foto, e mais uma vez só reforçar o agradecimento. E lembrar também do nosso encontro amanhã com o professor Rodrigo. E amanhã sou eu, por favor. Estejam presentes, por favor, para a gente discutir um pouco sobre. X, todo mundo X. Eu estou fazendo os prints aqui, certo? É isso. Só um minutinho que eu esqueci aqui, né? Cadê o Janieiro? Eu tô sentindo falta de Janieiro. Tá muito silêncio mesmo. Tá, né? Esse papel eu descobri, atenção, descobri que a gente não tem condições de dar aula e ser mãe ao mesmo tempo. É difícil, mas mais uma vez agradecer a participação de todo mundo e a gente vai encerrando. Hoje sou eu que tranco a sala, né, Janeiro? Exato. Hoje vai ter música? Eu tenho que aprender algumas coisas aqui ainda. Prometeram. Gente, como é que dá pra parar pra gravar? Janiene, as músicas.